Boa tarde. Boa tarde. É um prazer ter você aqui, viu? Obrigado pela oportunidade também, Duda. Bom, quem que não conhece o Dr. Caran, né? O Caran é uma projeção como advogado civil fantástica e como advogado da família, acho que é ímpar em Bauru, tem um prestígio inacreditável e vira e mexe chega alguém, Duda, traz o Caran para falar disso, Duda, traz o... É realmente muito querido pela população bauruense e uma vida acadêmica fantástica, dá aula há uns 20 anos já, Caran? Ah, 25. 25, quase né? 25 anos, é. E o prestígio com seus alunos inacreditável, né? Você está na pós-graduação também, né? Também, leciono muito em pós, muitas palestras, ando por aí, ando por todo o estado e pelo Brasil. Quando me chamam, onde me chamam, eu vou. Bom, nada do que um bom jurista para a gente falar de tudo que acontece nesse país hoje. Mas vamos começar com a novidade, que é o novo Código Civil, né? Código de Processo Civil. Código de Processo Isso, Civil. Exato. Que novidade traz isso daí, cara? Bom, é um outro código, não é, Duda? As pessoas dizem a respeito da reforma do Código de Processo Civil. Na verdade, o termo correto não é a reforma. Nós estamos diante de um novo código, onde muda substancialmente as trajetórias processuais e muda também, fundamentalmente, a relação do Poder Judiciário com a sociedade brasileira. A partir do dia 18 agora, 18/3, felizmente firmou-se a data, porque havia uma discussão até ontem se entraria em vigor ou não, mas agora efetivamente nós teremos um novo código a partir do dia 18, inclusive na realização de atos processuais sobre a égide do novo código a partir do dia 18 e 19. Quer dizer, então isso muda substancialmente a relação da sociedade, como eu disse, dos juízes, Poder Judiciário, operadores do direito e sociedade brasileira. Facilita em que aspecto, Caran? Eu sou muito otimista, estou muito otimista com o novo código, porque o código atual que nós temos ainda em vigor até o dia 17, vamos dizer assim, é um código no modelo italiano, que tem também um pouquinho do direito austríaco, direito português, enfim, é uma colcha de retalhos europeia. Obviamente que durou até agora, né, de 73 até agora, dia 17, né, que ele perderá a sua vigência. E agora nós temos um código efetivamente mais acessível por parte da população, um código menos enredado, menos complexo, onde preserva muitos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos brasileiros, está em absoluta harmonia com esses princípios que garantem a cidadania do povo brasileiro. Me parece um código muito interessante. É claro que isso não basta, né? Nós precisamos também mudar a concepção, mudar a cultura da operacionalização do Poder Judiciário, dos serventuários, dos juízes, dos advogados, do Ministério Público. Havendo essa mudança genérica, isso decorrerá um tempo ainda, evidentemente, nós teremos sem dúvida um bom código. Caran, você é membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual. O que é esse instituto? O Instituto é criado por uma comissão de juristas, já tem muitos anos aqui de existência, e o objetivo do Instituto, sediado em Brasília, inclusive, com uma subsede em São Paulo e outros estados, tem por objetivo estudar todos os problemas que acometem o Poder Judiciário, visando, enfim, solucioná-los e sugerindo também novas opções de atos processuais, de atos judiciais, enfim, esse é o grande objetivo. O Instituto Brasileiro, o qual eu honrosamente faço parte, me proporcionou a condição de acompanhar a elaboração desse código através de audiências públicas e palestras, enfim. É um instituto de estudos visando melhorar a tramitação dos atos processuais, a operacionalização do Poder Judiciário, enfim, melhorar a relação da sociedade com o Judiciário. Esse é o grande objetivo. O que é súmula vinculante e precedentes jurisprudenciais? É até difícil trazer isso para uma linguagem popular, eu li né? Isso, porque... eu falei, mas o que é isso, né? O código, Duda, na verdade, ele tem por base, por sustentação, esses dois vocábulos aí, ou binômios. Súmula vinculante é um posicionamento do Supremo Tribunal Federal e, por vezes, do Superior Tribunal de Justiça, ambos localizados em Brasília, que uniformizam, vamos dizer assim, a posição dos juízes de todo o Brasil. Isso, por um lado, é muito bom,
Tem algumas resistências por parte de alguns juristas também a esses precedentes, não é? Mas então é como se fosse assim, o que o Supremo Tribunal disser em termos de posicionamento, por exemplo, de correções de FGTS, questões de planos nacionais, questões tributárias, questões previdenciárias, o que o Supremo disser, toda a magistratura nacional terá, em tese, que seguir essa mesma orientação. Os precedentes jurisprudenciais da mesma forma, quer dizer, são posicionamentos, decisões dos juízes das instâncias superiores que acabam espraiando para toda a magistratura nacional. Isso é muito bom, por um lado, em determinadas áreas, como eu disse para você, área tributária, previdenciária, algumas questões mais de direito que nós falamos, porque o cidadão que vai se socorrer do Poder Judiciário, ele já sabe, com esses precedentes, se ele pode ter ganho de causa ou não ter ganho de causa. Sem essas súmulas e os precedentes, o que ocorre? Nós nunca sabemos, vira um jogo o Poder Judiciário. Se cai com o juiz, nós temos uma perspectiva de ganho, cai com outro juiz, nós não temos mais a perspectiva de ganho de causa. Então, através desses precedentes da súmula vinculante, me parece que se tornará um pouco mais transparente para a sociedade, mas a sociedade leiga, né, a comunidade leiga, vamos dizer assim, saber qual seria ou qual será o resultado de uma determinada demanda, de uma pretensão jurisdicional, eu diria. Bom, embora você não seja do crime, não é advogado criminalista, o que você achou da decisão? 2 condenações, já vai para a cadeia, não tem que esperar. Nós chamamos isso teratologia judicial. Eu acho muito complicado, não é? Até porque um dos incisos do artigo 5º da Constituição Federal diz que só se reputará condenado uma determinada pessoa com a sentença ou uma decisão transitada em julgada. O que é isso? Quer dizer que somente após a última instância judiciária confirmando uma condenação, que um determinado condenado iria ou irá para a cadeia, quer dizer, sofrer as penas das barras da justiça, vamos dizer. Então, isso realmente ele infringe uma norma que garante o direito do cidadão de levar a sua condenação até uma rediscussão em última instância. Eu acho muito perigoso esse precedente, inclusive, não só infringe a Constituição Federal, num capítulo que é um dos mais importantes, que é o artigo 5º, que trata dos direitos e garantias, mas infringe tratados internacionais, pactos internacionais, que nós somos signatários. Então, também à luz da comunidade jurídica internacional e diplomática, nós ficamos numa situação mais difícil também, por esse precedente. Mas nos outros países parece que vai mais rápido para a cadeia. Então, é isso que precisaríamos. Precisaríamos que se tornasse mais rápidas as tramitações. O que o Supremo quis fazer valer foi exatamente isso, que as tramitações fossem mais céleres, mas não a esse preço, dizendo, não, nós não vamos nos socorrer, nós não vamos reapreciar nada. O juiz de segunda instância... Mas aqui tem caso, o cara é réu confesso e ele vai apelando. Então mudamos a Constituição. O que precisa mudar a Constituição, porque isso abre um precedente. Nós temos vários dispositivos constitucionais, inclusive extremamente... Esse é pétreo. Nós chamamos de pétreo, é um dispositivo imutável. Só pode ser mudado numa situação muito excepcional. Quer dizer, se abrimos um precedente dessa natureza, outras garantias do cidadão brasileiro poderá correr risco também. É isso que nós não podemos deixar. Mas é claro, é importante ressaltar que isso não tem um efeito para todo o Brasil. Esse posicionamento, é claro que abre um precedente, Duda, mas na verdade ele foi analisado num habeas corpus específico. Quer dizer, valeu para aquela situação. É claro que não deixa de abrir um precedente, mas não vincula os juízes a esse precedente do Supremo Tribunal Federal. Mas parece que eles já decretaram outras prisões em cima disso já. Então, com base nesse entendimento, com base nessa angústia da sociedade brasileira e também da imprensa, e eu entendo isso, para as condenações mais rápidas. Quer dizer, resolveu-se um problema, deu-se uma satisfação à sociedade, uma satisfação à imprensa. Agora, sobre o aspecto técnico, eu acho isso perigosíssimo. Eu entrevistei o promotor, o João Henrique, outro dia. João, querido João. E o João, não sei se ele colocou no ar ou colocou depois para mim, ele falou, Duda, essas quadrilhas de bandido, eles têm grupo de advogados de primeira qualidade. É verdade. O cara usa coisinhas de súmulas para, entendeu? Só faz isso, especificamente fazendo isso. Né? Falou, o cara já está condenado, o cara já é confesso, é réu,
Mas como ainda eles vão adiando. Sem dúvida. Então, nesse aspecto, seria benéfico isso, né? Nesse aspecto, sim. Agora, nós não resolvemos o problema do modo geral. Nós resolvemos um problema pontual e a um preço alto, que é a infringência de uma norma constitucional. O que nós precisaríamos, repito aqui para você, é que nós tivéssemos um procedimento mais rápido, um procedimento penal mais rápido, no caso específico que você está me perguntando. Não agilizar esse preço, mais uma vez eu digo, né? Tirando uma norma, passando por cima de uma norma. Porque isso pode puxar outras coisas. Claro, e vai puxar, não tenha dúvida, se prevalecer. Ó, tem uma pergunta aqui. Olá, sou a Nicole, aluna da IT Bauru, e quero perguntar ao professor Caran se a novidade do processo eletrônico tem atingido seus objetivos em fase do processo físico e como a comunidade jurídica está lidando com a novidade. Pois é, uma excelente pergunta. Em verdade, Duda, nós estamos assim, nós já estamos trabalhando com o processo eletrônico já aí há um ano, mais que um ano, né? Tem funcionado muito bem, O advogado melhorou muito, né? Muito, para todo mundo, em verdade. O que nós precisaríamos era aperfeiçoar um pouco mais esse sistema. O sistema ainda, ele cai, ele às vezes não dá um resultado favorável, às vezes você manda documentos, por exemplo, o juiz que seria o destinatário desse documento não o recebeu. Não é? Então há algumas falhas, não é? Pelo próprio sistema, tamanhos, por exemplo, dos documentos, vamos dizer, escaneados, há uma limitação nesse sentido, às vezes nós temos que partir um documento em vários pequenos documentos e formá-lo um único posteriormente. Quer dizer, com o aperfeiçoamento do sistema, isso já está ocorrendo, eu creio que nós vamos ter um sistema a médio prazo, talvez, muito importante. Congestionamento de advogados no fórum isso diminuiu, acabou. Né? Acabou. E nos possibilita também trabalharmos hoje sem terno e gravata, o que é mais importante. Claro, eu, particularmente, que não sou muito num adepto. Regime tropical como o nosso, exatamente, né? Isso. Ficou muito mais tranquilo, muito mais fácil. Inclusive os recursos às instâncias superiores, né? Porque hoje, antigamente, nós propomos um agravo, quando tínhamos pressa, nós tínhamos que pegar aqui um avião, ou pegar uma motocicleta, ou pegar o nosso carro, um ônibus, seja o que for, e para São Paulo correndo, não é? Para a obtenção de uma liminar. Hoje não. Hoje nós endereçamos online, quer dizer, na hora está lá no gabinete de um determinado relator, enfim, dar uma liminar ou não. Ficou muito mais fácil, sem dúvida alguma, ficou bem melhor. O nosso presidente do Congresso, o Lindo Cunha, se tornou réu no STF, no Supremo ontem. Será que agora essa praga vai cair fora? O que você acha? Eu acho que sim, tardou muito essa aceitação por parte do Supremo, ele como réu, não é? Não tenha dúvida. As provas, pelo que nós vemos aí, observamos pela imprensa, são cabais, não é? Inclusive uma prova formada fora do país, quer dizer, uma prova que veio para cá, uma prova traduzida, uma prova sacramentada, uma prova válida efetivamente, apesar de ter sido discutida a validade dessa prova ou não, até isso ele levantou. Mas felizmente nós temos ele como réu e que Deus nos ajude e todos os santos nos ajudem que esse sujeito realmente seja condenado o mais rapidamente possível. Tira ele da frente para Dilma e logo em seguida que o que país o Brasil parou, né? É o que o Brasil espera. Não é nem analisar a coisa política, né? Mas eu acho que se esse povo, com todo esse comentário de corrupção, não cair fora, o país não anda, né, cara? Não anda e a repercussão internacional é das piores para o nosso país. Estão rindo do povo brasileiro. Exato, motivo de gozação no mundo inteiro, em qualquer continente. E-mails de vários países do mundo, gozação. O preço que nós estamos passando é muito alto. Diz que para todo aperfeiçoamento democrático tem que viver situações difíceis. Deus que venha uma Tomara geração Deus, melhor pelo amor aí, né? de Deus, exatamente. Exatamente. É o que nós esperamos todos, que o Brasil espera, urgentemente. Tadinho do Maluf, não? Coitado. A França, por causa de 3 milhões de dólares, quem desse governo roubou 3 milhões é vagabundo, o cara é incompetente, né? Quer dizer, o cara agora rouba bilhão. Né? Bilhão. Acabou com a imagem do Maluf, virou um picolé. Trombadinha. Que coisa. É lamentável, realmente. Mas na idade que ele está também não vai cumprir nada também. Não, claro, nunca cumpriu. Né? Nem quando o moço, que estava possível de ir para a cadeia, não tem jeito. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Doutor Caran. Um grande abraço ao grande mestre, doutor Caran. Pergunta:
como fica a questão da decisão sobre a concessão ou não da justiça gratuita no novo CPC? Abraços. Denilson Santana, advogado de Lençóis Paulista, pergunta. Um abraço aí a Denilson. Abraço a Nicole também, acabei não mandando um abraço a ela. A questão da justiça gratuita, chamada assistência judiciária, como queira, nós temos uma lei específica para isso, né, que é a Lei 1060 de 1950, né? É bem antiga essa legislação. O que ocorreu à luz do novo Código de Processo Civil foi ter sido contemplado no corpo do Código de Processo Civil uma disposição específica, vamos dizer assim, ratificando, corroborando o que a própria lei especial diz. Ou seja, todo aquele que não puder pagar as custas de processo e honorários de advogado sem prejuízo próprio da sua família, poderá requerer ao magistrado que, mediante a apresentação de alguns documentos comprobatórios da situação de pobreza ou miserabilidade, poderá se servir desse préstimo sem pagamentos de nenhuma custa. Ficou, na verdade, manteve-se essa possibilidade, até porque se a matéria é constitucional, o acesso aos pobres ao Poder Judiciário, mas agora foi apenas contemplado especificamente em um capítulo ou em um livro do Código de Processo Civil. Não houve alteração nenhuma. Esse novo código ainda depende de regulamentação? Não depende, não. Pelo amor de Deus, ontem mesmo nós tivemos, por parte do Conselho Nacional de Justiça, anteontem, uma discussão de se o código entraria em vigor no dia 18 agora ou não. Pelo amor de Deus, graças ao bom Deus, nós tivemos essa posição já solidificada essa noite, inclusive. O código efetivamente passa a vigorar a partir do dia 18. Não sei, inclusive, por que se levantou essa possibilidade, Duda, de prorrogar mais um pouco ainda. E parece que alguma autoridade não se instruiu devidamente e de última hora quis adiar a vigência para poder fazer alguns estudos. Mas agora já está resolvida essa questão. Dia 18, a partir do dia 18 já teremos os atos processuais sobre o novo Código de Processo Civil. Eu tenho trazido ultimamente vários economistas aqui, até de linhas diferentes, e perguntado o que você acha que vai acontecer. Para resumir, do modo geral, o que vai acontecer no Brasil de hoje, quanto tempo dura a crise, ninguém sabe. A coisa está nesse ponto. Então agora eu vou perguntar para um advogado. Você acha que esse povo, os cabeça, não tem mais jeito? Vão cair fora e vão para a cadeia? Na tua opinião? Eu tenho um bom presságio, viu, Duda? Sem dúvida alguma. Eu acho que as instituições têm funcionado muito no país, notadamente o Poder Judiciário, que nós devemos muito ao Judiciário, principalmente. Eu acho também. Especificamente o Judiciário Paranaense, claro, que tem feito glorificações aqui para o país. O Ministério Público nós devemos muito ao MP, verdade, que tem trabalhado, inclusive não tem sido tão notabilizado como a magistratura, mas que está tendo um papel crucial na evolução desse país. E, por que não dizer também a imprensa, não é? E sem a Polícia Federal. A Polícia Federal como instituição maravilhosa, cumprindo o seu papel, não deixando se levar por influências políticas. Por essas razões, eu acredito assim, que a nossa democracia está se aperfeiçoando, mesmo a esse alto preço. Por quê? Por causa das instituições que têm funcionado. Qualquer país que passou por esses momentos terríveis políticos, de corrupção e coisas tais, quando as instituições estão enfraquecidas, ela não evolui. Mas no Brasil, efetivamente, as instituições mais importantes e principais estão funcionando e funcionando bem. Por isso a minha perspectiva como técnico aqui, que eu sei somente a parte jurídica, né? Não sou um conhecedor do aspecto político, e sim jurídica, eu tenho boas perspectivas, sem dúvida alguma. E outra coisa, quem vier para assumir o poder vai estar muito assustado, não é? Vai estar muito preocupado em eventuais deslizes. Né? Porque empresário nenhum, só se for louco para dar dinheiro para político. Exatamente. Por um outro lado, eu acho que por conta da ausência dessa corrupção no futuro, eu acho que vai diminuir, vai refriar também a movimentação econômica do país. Mas eu acho que é melhor que seja assim, evidentemente, não é? E vamos aperfeiçoando e vamos galgando solidificadamente. Mas a minha perspectiva é muito boa. Isso não é só do PT, de todos os partidos. Faltou dinheiro, aumenta imposto. Faltou dinheiro, aumenta assim imposto. É fácil administrar. Mas o Brasil, historicamente, é isso, né? Agora eu pergunto para você. Você acha que essa porcaria de CPMF volta? Qual a tua opinião? Você acha que na conjectura atual
é um mal necessário? Não, como é que se analisa isso? Não, de forma alguma. Nós já tivemos um exemplo terrível no passado com a implantação desse sistema, que era para a saúde, não é? E não usaram nada, não usaram nada saúde. absolutamente. Então, o que nós pensamos é que se vier isso aí é para financiar uma campanha política de algum eventual pretendente do Partido dos Trabalhadores, não é? Talvez o Lula para financiar a sua campanha. Isso nos dá muito medo. Não, o Lula não vai ser mais candidato. Não, acho que não. Acho que não. Tenho quase certeza Ele hoje. blefa para querer jogar a torcida assim. Eles estão me perseguindo para eu não ser candidato a... O único argumento que tem, né? Não tem outros tipos de argumento. Eu acho que não passa. O cara é outra coisa. Não dá nem para gente aqui, né, na roça falar sobre isso, do fraude eleitoral. Mas hoje eu estava vendo um canal americano e eles colocaram fraude na eleição do Brasil, dizendo que no mundo inteiro a contagem de votos tem que contar mesmo, porque eletronicamente você frauda o que você quiser. E eles pegaram nessa tecla. Como é que pode uma presidente que foi eleito há um ano, com 52% de aprovação da sociedade brasileira, do povo brasileiro, como é que pode, em um ano, cair de 52% para 7% a sua aprovação? E colocava isso como provavelmente foi fraude no Brasil, né? Quer dizer, como querendo dizer, ela não teve esses 52%. O que você acha? Eu acho como você, eu também acho que é no mínimo inusitado, né? Não é possível essa diferença de percentuais aí, é um absurdo. De futebol perde a popularidade em tão pouco tempo, né? Eu também acho, por toda a história aí que nós estamos acompanhando e vivenciando no Brasil, eu acho que é perfeitamente possível que tenha acontecido isso. Agora, só a história vai nos mostrar, não é? Só um futuro que vai nos mostrar realmente se comprova essa nossa suspeita ou não. Mas eu tenho quase certeza, sem dúvida. O primo manda aqui brincando com você e comigo. Boa tarde, professor Duda. Abraços ao senhor e o grande professor Caran. E ele coloca entre parênteses. O primo é? Caranzinho. Ah, Caranzinho, querido amigo, primo, meu amigo de tomarmos vinho juntos, querido, querido amigo. Você não pode falar isso, ele vai ser candidato a vereador outra vez. Mas ele sabe ele degustar. Tem que falar que ele é abstêmio. Tem muito bom gosto, ele toma cachaça. O querido amigo, gosto muito do primo, grande grandes vereador, amigos. Não sei, eu acho que ele se decepcionou, ele aceitou um apoio que veio de fora, você lembra disso, né? E estava cotado tudo para se eleger, cara, veio oferecer o dinheiro aí para campanha e tal, não sei o quê. Aquelas coisas, depois se provou que o cara tinha processos, cara. Mas não levou a qualquer desgaste. O primo é uma pessoa de íntegra e querido. Não sei por que ele já não foi candidato outra vez. Inclusive ganhei recentemente uma pimenta dele, ele manuseia muito bem uma pimenta, até agradeço, não deu para agradecer, a pimenta do primo realmente estava muito gostosa, muito boa. Espero outra, inclusive, meu prezado primo. Me mande lá. Mas você sabe que eu sinto... Muita gente me consulta pela posição de TV, por conversar com todo mundo, né? Mas eu estou sentindo uma vantagem. Estou vendo gente boa, que nunca foi político, falando em ser candidato a vereador em Bauru, viu? Verdade. Verdade. Olha, hoje, a hora que eu estava vindo para cá, o Clériston, aquele dentista, filho do Gerson, colocando... Tomara a Deus, viu? Tomara a Deus que tenha uma oxigenação de ideias. Eu acho que é importante, outra vez, sem dúvida, é muito importante. Agora eu vou fazer a pergunta que eu faço para os economistas. Você acha que a crise vai ainda há quantos anos? Olha, Duda, as informações que eu tenho é pela imprensa, não é? Eu não sou um expert no assunto, agora, pelo que eu tenho observado, lido e até alguns cadernos mais específicos, dos jornais, das revistas, eu acho que nós vamos passar por uns bons anos de crise, viu? Entendo que sim, o buraco foi muito grande e o descrédito brasileiro junto ao mundo econômico do modo geral. Além da corrupção, a incompetência, né, cara? Eu ia falar isso para você pior agora. Do que a corrupção. A incompetência é uma incompetência flagrante, incontestável. Não sabem fazer nada. Realmente nós estamos diante de uma quadrilha que se apossou do país, se me permita aqui o termo. Mas é o termo. Mas é o que nós percebemos, nós estamos vendo em todos os setores da administração pública.
É lamentável que a gente tenha passado por isso e que estamos passando por isso. E Bauru? Você quando olha para Bauru cheio de buraco desse jeito... Teu carro triste, nunca caiu nós em buraco já nenhum? várias vezes, inúmeras vezes, viu balanceando e alinhando os pneus, as borracharias que estão sendo beneficiadas disso, não é? A minha secretária teve que pagar 1.200, caiu num buraco a Nilceia aí que arrebentou trágico, o carro dela. está muito complicado realmente. É claro que as chuvas também está sendo, essas intempéries todas, mas precisaríamos ter um socorro mais rápido a tudo isso, sem dúvida alguma, Dudu. É entristecedor. Nós que somos bauruenses, adoramos, amamos a cidade, ficamos entristecidos, né? Você não liga para a política, mas está vendo, olha, reuniões políticas em Bauru é uma atrás da outra. E já começam a se definir. Provavelmente o Arildo vai ser o candidato do PSDB. A Thelma Gobi, também muito querida na cidade, saindo do PMDB e indo para o PDT. Parece-me que o PMDB fechou as portas para o Gazeta, que o Rodrigo queria o Gazeta no PMDB para apoiar o Gazeta. E parece-me que o Gazeta está até sujeito a não achar partido. A gente está chamando ele para vir na TV Prevê. Espera um pouquinho, até pela indefinição das coisas. Então, eu acho que, olha, no mínimo, cara, nós vamos ter 5, 6 candidatos a prefeito em Bauru. No mínimo, ter o Raul, ter os Mandalite, entendeu? Você acha bom isso? Benéfico isso? Eu entendo que sim. Até porque tem segundo turno também, né? Sem dúvida alguma. Eu acho que há a possibilidade de escolha maior por parte da população, ideias mais diferenciadas uma das outras, e a população acaba se beneficiando com isso, com essas possibilidades de escolha. Entendo que sim, Duda. Eu acho que isso é importante para o aperfeiçoamento democrático. Acho que é bom para nosso município, para a nossa cidade, sim, sem dúvida. Como administrador, você olha a cidade na situação que está, o que você Olha, eu me sinto suspeito, até porque eu gosto muito do Rodrigo, eu também foi meu aluno, querido, conheço a história dele, a afinada mãe dele, uma amiga querida. Foi minha aluna, mãe do Rodrigo. Eu um menino direito também. Muito direito, gosto muito dele, tenho uma relação muito bacana com ele. E não é fácil, evidentemente, administrar uma cidade com esse porte, com todos os problemas administrativos existentes, não é? Com o funcionalismo público, enfim, é um emaranhado. Ele tem um abacaxi na mão, não né? tem agora dúvida, e vários setores que já vêm se alongando política através salarial, dos tempos. deram aumentos absurdos lá atrás, dentro da própria administração do Rodrigo, para alguns setores, e outros setores não levaram. Eu acho que ele tem um abacaxi na mão para administrar muito grande. A autenticidade do Rodrigo é uma coisa que me impressiona. Ele é o mesmo Rodrigo que eu conheci há 20 anos, o mesmo menino garoto. Simples. E não há que se tocar no nome dele dúvida. Durante a história política do Rodrigo, não é? É isso que eu acho. Eu gosto muito dele, me sinto absolutamente suspeito em dizer ou declinar alguma coisa, a não ser coisas boas do Rodrigo. Você não pensa em política? Não, hipótese alguma, não saberia fazê-lo. O que eu poderia auxiliar é tecnicamente algum aspecto político, algum setor político, não é? Mas não tenho a menor pretensão. Quem sou eu, Duda? Hipótese alguma. Hoje, você colocou tudo, a justiça funciona no Brasil, mas a imagem do Supremo deixa a desejar, né, cara? O sistema mesmo entre vocês, advogados, né? É verdade, até pelo sistema de escolha dos ministros, não é? Esse sistema é um sistema arcaico, é um sistema que não mais se coaduna, não se harmoniza mais com a história brasileira, com a história contemporânea do mundo, quer dizer, onde já se viu ministros do Supremo serem nomeados, não é, pelos presidentes da República. Isso é um absurdo completo. Isso viola os princípios mais comezinhos da magistratura, que é a imparcialidade. Quer dizer, dependendo da situação, o próprio PT, por exemplo, se não me engano, está com 8 ou 9, 7, 8 ou 9 ministros nomeados, indicados pelo próprio partido. Isso é um absurdo. Basta que tenha notável saber jurídico e reputação ilibada, que são dois aspectos. Nem juiz precisa ser, né? Pois é, não, hipótese alguma. Notável saber jurídico, quer dizer, o que seria isso? Quer dizer, depois se submete a algumas arguições ali pelo Senado, não é? pelo Congresso, e aí torna-se ministro. É muito complicado. A descredibilidade, vamos dizer assim, está diretamente relacionado com o formato de indicação, com o formato de composição do próprio Supremo. Eu acho que isso nós precisamos mudar num futuro próximo, para maior evolução, para o melhor aperfeiçoamento do país. Tinha que ser pelo menos juiz de carreira, essa é a nossa opinião. Concordo plenamente.
Qual a influência da Corte de Haia? Eles se manifestaram achando que o Brasil, tudo que aconteceu em termos jurídicos no Brasil de crime, tem que penalizar o Lula imediatamente, afastar a Dilma. O que a Corte de Haia significa hoje? Eu não tenho assim, informações mais técnicas para dizer, mas é uma Corte Suprema, quer dizer, países superiores e supremos tribunais, que é um órgão que praticamente não é um órgão decisivo, mas é um órgão que tem uma intervenção muito grande nos países, no prestígio e na credibilidade dos próprios países. Quer dizer, tudo que você não consegue resolver no âmbito de um determinado Estado brasileiro, por exemplo, o Estado brasileiro, o Estado argentino, se submete ao tribunal, a um parecer consultivo, muito mais consultivo do Tribunal de Haia. Quer dizer, é claro que isso repercute para o planeta inteiro e por essa razão algumas decisões podem ser revertidas, repensadas no país onde se leva as discussões. Tem uma pergunta aqui do meu primo, do Armando José Grava Trentini, advogado, o Armandinho. Doutor Caram, gostaria de ouvir vossas considerações acerca da excepcional mudança na questão dos nossos honorários contemplados pelo novo CPC. Muito obrigado e grande abraço. Eu entendo que os honorários, o Instituto Honorário, inclusive, nós fomos beneficiados, os advogados foram beneficiados nesse aspecto. É claro que houve um escalonamento, não é? Houve um escalonamento honorário. Agora, manteve-se, de um modo geral, o percentual a ser arbitrado, ou seja, de 10% a 20%, né? E até mesmo aquelas ações que propunhamos, por exemplo, as ações chamadas de danos morais, hoje não é possível mais atribuir qualquer valor. Né? Nós precisamos dizer qual o valor que nós pretendemos que haja uma condenação em termos de danos morais. Mas não houve uma mudança significativa. Apenas com relação aos honorários condenados, onde é condenada a Fazenda Nacional, ou as fazendas de modo geral, municipal, estadual, federal, houve um escalonamento percentual. Então houve uma diminuição nesse sentido, dependendo do valor a ser pleiteado junto às fazendas, e que diminuiu até 1%, quer dizer, de 1% a 20%. Quer dizer, nesse sentido houve uma alteração, mas só quando as ações forem contra as fazendas, até no sentido de preservar o erário, preservar as finanças nacionais, estaduais ou municipais. Mas de um modo geral manteve os honorários que são sagrados, honorários advocatícios, que confirmou inclusive aquilo que o Estatuto dos Advogados já previram. Não é? Quer dizer, nesse sentido não houve alteração. Ao contrário, eu acho que nós fomos beneficiados nesse sentido. Bom, eu vou fazer igual o caboclo. O papo tá bom, mas já deu o tempo, entendeu? O que você gostaria de falar mais para a nossa população? Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade. Eu acho que aqui a nossa TV, a TV Bauruense, né, que tanto tem servido aí a nossa sociedade. E devo agradecer muitíssimo, especialmente esse convite a mim feito, para poder esclarecer esses aspectos que não atinge somente a comunidade jurídica, Duda, atinge a toda a sociedade, como eu já disse no início. Eu acho que o advento do novo Código de Processo Civil veio ao encontro com os anseios da sociedade, tão maculada pela morosidade do Poder Judiciário. Então esse código, na nossa opinião, é um marco, é o início, é uma nova ordem na relação Poder Judiciário, notadamente na área civil, para com a comunidade, para com a sociedade bauruense e brasileira de modo geral. Agora, o que eu gostaria de deixar é de que não basta termos um código, termos um processo eletrônico, etc. Nós precisamos a mudança de atitude, mudar a cultura, inclusive, dos operadores do direito, dos juízes, dos promotores, dos advogados, dos serventuários, mudar completamente e entender que os códigos e o Poder Judiciário estão aí exatamente para vir ao encontro dos interesses, resolver os problemas da sociedade. Esse é o grande problema. Sem enredos, sem complexidades, com uma acessibilidade maior, e é o que eu espero. E quando as coisas não estiverem funcionando, que a sociedade reclame, sempre postando indignada com as coisas que acontecem nesse país. Agradeço muitíssimo. Cara, obrigado pela presença. Tudo de bom, obrigado mais uma vez. Prazer estar contigo. Não, tá aí. Vamos acreditar que o país vai andar, né? Se não acreditar, aí que nós estamos desgraçados. Acreditando não anda, imagina se não acreditar, né, cara? Isso é de nós.
Eu agradeço a audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.